Amados povos e nações de língua portuguesa, neste dia 9 de setembro do ano de 2019, os dois mensageiros que preparam o caminho do Senhor, depois de uma reunião com todos os bispos e arcebispos a respeito da mensagem do Senhor em Yahya Quilimani, vieram ao vivo na rádio Jesus is Lord para enfatizar alguns pontos muito importantes da tremenda ministração de ontem em Yahya Quilimani. Então, eles disseram: bem, povo abençoado, o que ficou muito claro é que o Senhor, na conferência em Yahya Quilimani ontem, o Senhor, naquela reunião, o Senhor empenhou-se. Ele empenhou-se em abordar certos aspectos muito importantes da salvação cristã agora na igreja. E ele decidiu deliberadamente abordar este pecado perpétuo que tem continuado na igreja, apesar da salvação, apesar de terem recebido a graça, a aliança, a salvação da graça. E o pecado perpétuo tem continuado. Então foi isto que o Senhor empenhou-se em abordar na pequena reunião que aconteceu aqui. Naquela conversa, é muito importante, entender que o Senhor determinou-se ontem a falar a respeito do pecado perpétuo na igreja, que há um lugar onde a igreja tem que traçar uma linha. Os cristãos vão traçar uma linha e dizer: basta, nós não podemos ir além daqui. E por que isto foi levantado pelo Senhor ontem? Vocês viram muito claramente que quando vocês receberam esta mensagem no começo da conferência, na gênese da reunião, que o Senhor quis estabelecer a gravidade do reino de Deus. A gravidade de ir para o céu. Os cristãos indo para o glorioso reino de Yahweh. E ele começou isto lendo no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículos de 1 em diante até o 12, onde o Senhor queria entregar para as nações. Ele foi imediatamente, o Senhor foi imediatamente, Apocalipse capítulo 4, versículos de 1 a 12, onde ele descreveu a gravidade de ir para o céu, a gravidade do arrebatamento, de ser levado para o glorioso reino de Deus. Aqueles eventos, aquelas 3 profecias que ele colocou a profecia da Nova Jerusalém, que agora é o lar dos justos, onde a igreja, os cristãos, vão viver. Depois que tudo tiver sido falado e feito aqui, e quando eles tiverem executado a sua salvação na terra, então ele vai levá-los para o seu lar eterno, onde Jesus disse: eu vou preparar um lugar para vocês, de acordo com o livro de João, capítulo 14. Então, vocês veem que o lar dos justos, ele levantou esta bandeira, a Nova Jerusalém. E então, na segunda profecia, ele fala a respeito das alianças de casamento. O evento, a cascata dos eventos que trazem os cristãos para dentro do reino de Deus. E ele fala a respeito da glória que vem para preparar o caminho ungido para a vinda do rei, do Messias. E então ele fala a respeito também da entrada final, do anúncio da entrada, que é simbolizado pelos gloriosos anéis de casamento espirituais que foram colocados no céu. Depois disso, ele deu a terceira profecia, aquelas profecias que ele usou para ancorar a mensagem. E a terceira é o comando que ele deu, que fez descer no céu aos gloriosos degraus da eternidade. Então, estas 3 profecias foram usadas como uma âncora pelo Senhor para ancorar a mensagem de ontem. E o objetivo dele foi parar este pecado perpétuo na igreja e trazer gravidade ao processo da entrada da igreja no glorioso reino de Yahweh. E muito claramente, como foi visto ontem, vocês descobriram que o Senhor, na verdade, começou em Apocalipse capítulo 4, versículos de 1 a 12, onde ele colocou a gravidade do esplendor do trono. E ele diz que no trono de Deus
é santo, santo, santo. 3 vezes santo, para enfatizar a santidade eterna de Deus. E ele fez referência ao livro de Isaías, capítulo 6, quando Isaías também comparece diante do trono de Deus e os serafins pronunciam a santidade, santidade, e a santidade 3 vezes, a santidade tríplice de Deus. E vocês veem agora que também as criaturas ao redor do trono, em Apocalipse capítulo 4, ele levantou isso ontem, que eles estão anunciando a santidade de Deus. Em outras palavras, quando se trata de entrar da entrada da igreja e ir comparecer diante do trono de Deus para adorar a Deus, a santidade de Deus é muito crucial, muito decisiva e chave. É a medida padrão que o Senhor usa para determinar quem entra no seu glorioso reino. Então, aquela foi uma reunião muito importante que aconteceu ontem. O Senhor levantou a bandeira da santidade, dizendo somente pela santidade alguém entra no glorioso reino de Deus. Isto ficou muito claro. E eu estou simplesmente compartilhando um pouco da reunião que aconteceu com todo o colégio dos bispos no escritório central ontem à noite, que entrou noite adentro, até às 11 horas da noite depois da reunião. E muito claramente, o Senhor veio para enfatizar ainda mais que o trono de Deus estabelece gravidade, a gravidade de Deus para esta geração, para que eles levem a Deus mais seriamente, com maior temor e tremor. E então, isto vai fazer com que eles se preparem apropriadamente para a gloriosa vinda do Messias. E nós vimos ontem naquela reunião, o que eu não quero que os seus ouvintes percam o foco é que quando ele focou na remoção, na exclusão deste contínuo e perpétuo pecado na vida do crente, vivendo suas vidas no mundo. Hoje vocês estão nas ruas, hoje vocês estão no escritório, então domingo, é claro, na igreja, mas a pecaminosidade, o pecado que contaminou a vida dos cristãos, ele focou nisto ontem. Ele focou na santificação do cristão, do crente. Mas, naquele processo, você vê muito claramente que ele está estabelecendo a gravidade de Deus. Ele está apresentando a gravidade de Jeová no seu trono, onde a igreja estará. Você vê muito claramente que o Senhor veio muito maravilhosamente para enfatizar que no trono é o lugar de maior poder, o poder de Deus. E ele diz a maior autoridade, a maior santidade, a maior honra, maior graça, a maior justiça, o maior louvor, a maior pureza, a maior soberania de Deus, a maior majestade de Deus, a maior alegria, a maior vida eterna, a maior paz, a maior glória. Ele apresentou o maior de todos. E muitos mais. A lista chega a quase 1000 itens. Se você simplesmente sentar e contemplar o trono de Deus. Este que fala com vocês está em uma escala diferente, porque nós vimos o trono de Deus. Nós vimos a presença de Deus. A presença onde a árvore da vida está. E então ele sabe muito mais o maior esplendor que há no trono de Deus. E ao ler o livro do Apocalipse, capítulo 4, você vê muito claramente que o Senhor quer entregar para a igreja globalmente que, veja, a gravidade é uma coisa séria, se preparar e entrar no glorioso reino de Deus. Você não pode levar isto como uma coisa trivial. E você vê que desta forma o Senhor está falando a respeito do esplendor, os microquartzos. Os quartzos microgranulados, as pedras preciosas, a ornamentação, os metais de alta qualidade que você vê no livro de Apocalipse 4, enfatizados lá, similares ao diamante. As maravilhas geológicas, se você vê como ele descreve naquela escritura, e o cristal, e o mar de vidro, e ele diz o topázio, esta maravilha.
esta maravilha geológica, as gemas. Eu não sei se há uma forma melhor para descrever, para vocês entenderem. E então vocês veem muito claramente que o Senhor focou, depois de ter descrevido a gravidade de aparecer diante do trono de Deus, onde há maior vida eterna. Por exemplo, se você ler no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 1, somente um versículo, então você vai entender alguns dos itens que eu estou listando. Eu poderia listar para sempre. Por exemplo, Apocalipse capítulo 22, versículo 1, ele diz: então o anjo me mostrou o rio da água da vida. Lembrem-se que nesta noite passada foi aí que o Senhor me levou. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, fluindo do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando frutos todos os meses. E as folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles contemplarão Deus face a face, e o seu nome estará nas suas testes. Então você pode continuar lendo, eu li até o versículo 4, mas você pode ler até o 12. Você vê agora alguns dos atributos que o Senhor me fez trazer para a igreja ontem. Que o trono de Deus é o lugar de maior vida, por exemplo, enquanto que haverá morte, juízo e fogo e castigo no inferno. Mas agora olha, no trono de Deus, quando a igreja entrar, ontem o Senhor trouxe isto muito claramente no livro do Apocalipse capítulo 4, que lá é onde há vida abundante, indescritivelmente abundante, eterna, sem fim. E vocês viram muito claramente aqui que há um rio da água da vida lá. Vocês veem as folhas da árvore da vida, que curas, que fazem com que vocês vivam eternamente, hein? Vida eterna. Isto é o que o Senhor entregou ontem. E se você continuar lendo, você vê que não há maldição. Não há mais maldição de pecado, mas as folhas para a cura das nações, o fruto da árvore da vida, foi uma mensagem maravilhosa que o Senhor trouxe para a igreja. Mas eu quero trazer isto nesta conversa para que vocês não fiquem perdidos, para saber que ontem o Senhor focou neste pecado perpétuo na igreja, colocando gravidade no esplendor, na majestade, no poder, na autoridade, na santidade, na soberania, no louvor, na pureza, na vida eterna, na alegria, na paz, na glória, que abundam do trono de Deus, para que os cristãos agora levem isso de forma mais agressiva, de que entrar no céu não é uma piada, que esta deveria ser a aspiração de todo cristão. Mas o Senhor focou em algo muito importante que eu quero trazer aqui hoje. Ele focou neste pecado perpétuo na igreja. E ele focou na geração moderna agora, a geração moderna de cristãos e igrejas. Então, através das câmeras, ele falou com os Estados Unidos, Austrália, Europa, Ásia, todos os lugares. E ele disse que vocês veem que a aliança da graça, porque ele realmente queria focar na purificação da igreja. E ele disse para as nações, ele disse para a igreja, ele disse para vocês ontem muito claramente que a aliança da graça, e ele mencionou o que aconteceu com Isaías diante do trono de Deus, descrevendo toda a cascata, todo o espectro da vida cristã, até que eles entrem diante do Senhor Deus Todo-Poderoso no céu. E o Senhor disse que a aliança da graça que ele deu para a igreja é o aspecto mais importante da salvação cristã que você vê, a aliança da graça. Mas o Senhor também deixou muito claro que aquela aliança da graça, por desígnio, devido à queda no jardim, onde a justiça se perdeu, onde a obediência se perdeu, a santidade se perdeu, o Senhor enfatizou isto ontem, que a aliança da graça
O fundamento que sustenta a aliança da graça é a justiça de Deus que a aliança da graça tem que dar para a igreja. Isto ficou muito claro ontem. Mas o Senhor trouxe muito claramente que a aliança da graça é o aspecto mais importante da salvação cristã que vocês têm. Mas, entretanto, ele também ressaltou um assunto, porque ele estava focando em purificar a igreja do erro, desta aberração da fé, este equívoco da fé, que desviou a igreja globalmente. Você pode ver o Senhor determinado a trazer purificação, santificação e pôr as coisas em ordem ontem. E ele disse que esta aliança da graça que vocês tanto celebram, entretanto nela está incrustada, enraizada a justiça de Deus que foi perdida no jardim por Adão e Eva. Agora, dentro da aliança da graça, foi incrustada a justiça de Deus, que a aliança da graça, a salvação de Cristo, veio para dar a vida do crente, a vida do cristão. E ele disse que isto foi o desígnio dele. E o Senhor trouxe isto muito claramente ontem, que a igreja deste tempo presente não entendeu a graça e tentou corromper a graça tão duramente conquistada, atingida na cruz do Calvário. Corrompê-la ao remover a justiça de Deus da graça. Então, eles colocaram de volta no lugar a ênfase na justificação, além da santificação. Se você ouvir o que foi dito ontem, eu sei que foi uma mensagem sublime, foi uma mensagem muito alta, muito elevada, por isso que é necessário interrogar os bispos. E é importante interrogar a igreja também, porque o Senhor diz que há superênfase na justificação pela graça. Então, a igreja deste tempo presente voltou ao pecado porque eles perderam. Eles decaíram da graça porque eles abusaram. Eles perderam a salvação que Jesus trouxe quando eles superenfatizaram a justificação e perderam a justiça que estava incrustada na salvação que Jesus veio para trazer aos corações dos crentes, na vida da igreja. Se você ouvir cuidadosamente, você vê que isto é o que foi entregue. É por isso que não importa quão dura tenha sido a mensagem, os mensageiros do Senhor estavam no curso impetuosos como cavalos, e eles decidiram que a purificação e a santificação deveria ser entregue para a igreja. Não importa quão dura tenha sido para o cristão normal, mas tinha que ser entregue para que o pecado perpétuo chegue ao fim. Então, ele ressaltou o fato de que o conceito errado, o equívoco e a corrupção da graça em remover a justiça está a queda, está a derrota. Foi isto que arruinou a igreja. E então, relacionando isso com os eventos da purificação pela qual Isaías passou diante do trono, então foi uma mensagem muito poderosa e sublime que o Senhor entregou para a igreja. Entretanto, vocês precisam entender muito cuidadosamente, ouvir cuidadosamente para entender onde ele queria chegar para destruir e demolir totalmente esta mentira do diabo, ao dar excessiva ênfase na justificação e então promover a promiscuidade com o pecado na igreja. E em um ponto o Senhor disse, se você ouvir muito bem, ele disse que a salvação cristã sem a justiça simplesmente não é salvação de forma nenhuma. Na verdade, ele disse, é uma outra religião. Não é a salvação da cruz e do sangue que Jesus trouxe. Na verdade, é desonrar e abusar de Cristo Jesus e não honrar a obra da graça que ele fez na cruz do Calvário. E eu me lembro muito bem que o Senhor falou muito claramente. Ele disse que Deus ama a sua criação. Ele trouxe isso claramente quando ele levantou no livro de Gênesis 1, 26 e 27. E então ele diz que o Senhor realmente ama a sua criação.
e que no centro da sua criação ele colocou o homem. Então ele realmente ama o homem e a sua criação, não há dúvida a respeito disso. Basta ver a sua obra redentora enviando Jesus para redimir a igreja do pecado. Isto é tanto amor. João 3,15, Deus amou tanto o mundo. Então nós vemos muito claramente que ontem o Senhor entregou isto poderosamente, que o Senhor ama tanto a sua criação. E dentro da criação, no centro da criação e deste amor, está o homem, a igreja. Ele ama tanto a igreja. Se você vê o poder que ele delegou a eles para governar sobre a criação, sobre os mares, sobre as colheitas, as águas, sobre os minerais, os animais, tudo. Você pode ver grande amor. E ele devolve o poder do céu e dá ao homem. Então ele diz, e ele criou o homem à sua própria imagem e semelhança. E no versículo 31 de Gênesis 1, vocês viram como que todas as coisas são excelentes e ele as ama. Então não há dúvida de que o Senhor ama a sua criação, mas ele diz na mensagem de ontem que o que ficou muito claro é que neste amor pela humanidade, pelo amor da criação, entretanto o pecado de Satanás, o pecado é o que na verdade está tentando corromper o amor de Deus pela sua criação. Isto ficou muito claro ontem. Que o pecado é o que arruinou o amor que Deus colocou sobre o homem. E nós vemos muito claramente que no plano e na missão de Deus, de vir e deletar o pecado, para poder restituir, restaurar, manter, sustentar o seu amor original por sua criação e pelo homem e pela igreja, ele enviou Jesus. E depois que Jesus terminou a obra, estas são algumas das coisas que o Senhor disse nos momentos finais daquela conferência. Quando Jesus terminou a sua obra e subiu ao céu e sentou-se à direita do Pai, ele enviou o Espírito Santo para ajudar a igreja. Mas ontem o que o Senhor enfatizou, ele disse que agora, desde que Cristo terminou a obra da cruz, o Senhor estabeleceu o padrão para a salvação, porque ele ama a humanidade. O pecado corrompeu este amor. Cristo veio para redimir a humanidade, mas todo aquele, qualquer ser humano, qualquer pessoa que agora vai ajudar, qualquer cristão de igreja que vai ajudar a Deus no seu plano para erradicar o pecado, para estabelecer o seu plano, o seu amor pela humanidade, quem ajudar Deus no seu plano original, para se livrar do pecado e atingir o seu alvo de amar o homem, Deus estabeleceu uma recompensa. Ele vai presenteá-los, recompensá-los. Foi isto que foi revelado naquela conferência ontem. Ele decidiu recompensar qualquer pessoa que decidir ajudá-lo a atingir o seu plano de se livrar do pecado e sustentar e manter o amor original que ele tem pela igreja, pela humanidade e pela criação. Então, ao dizer isto, ontem o Senhor trouxe muito claramente, muito claramente, que Deus tinha a intenção de dar um dom, de imputar, atribuir justiça. De imputar justiça a qualquer pessoa que se arrepender. Em outras palavras, qualquer pessoa que buscar a santificação. Isto é o que ficou muito claro na conferência ontem, que qualquer pessoa que ajudar Deus neste plano, no seu plano e neste processo de erradicação do pecado, então ele vai recompensá-los atribuindo a eles a justiça. Ele vai imputar neles a justiça de Deus como recompensa, porque ele ama a sua igreja. Foi isto que o Senhor entregou ontem na conferência. Então vocês veem muito claramente que a justiça, que agora a outra igreja, a igreja caída, está usando para poder enfatizar a justificação, na verdade deveria ter sido a justiça, que é a recompensa pelo coração arrependido. Em outras palavras, o cristão arrependido, aqueles que se apartam do pecado. Em outras palavras, vocês podem ver que ontem o Senhor disse, ele literalmente disse, que Deus nunca
nunca teve a intenção de que a justiça imputada fosse uma recompensa para os pecadores perpétuos. Foi isto que foi ressaltado ontem, muito chave, naquela reunião, naquela conferência ontem. Que Deus nunca teve a intenção que a justiça imputada de Deus, que o Messias atribuiu, cedeu, concedeu ao crente, fosse uma recompensa para os pecadores perpétuos, uma gratificação pelo pecado eterno, significando uma recompensa para aqueles que estão em pecado perpétuo, como você vê na igreja deste tempo presente. Isto ficou muito, muito claro, povo abençoado. E ele também deixou muito claro que Jesus, ele mesmo ensinou sobre a justiça e a necessidade de se conformar com a vontade de Yahweh, Deus Pai. A vontade de Yahweh, Deus Pai. E lembre-se que Isaías aparece diante do trono de Deus e há o trono do Messias, do Cordeiro e o trono de Deus. Eu vi os dois tronos. Lembrem-se da conversa com João Batista, em 2 de abril de 2004, diante do trono de Deus. Quando no final agora eu vejo o Cordeiro sentado no seu trono, e ele abre os meus olhos para que eu possa ver além da glória dentro do trono, e ver o Cordeiro sentado no seu trono, o trono glorioso que eu não posso descrever aqui, e o sangue fluindo do seu peito abundantemente. Mas ontem, Deus falou muito claramente que o próprio Jesus ensinou a respeito da justiça, da necessidade da justiça como um aspecto muito importante da salvação que ele trouxe para se conformar, para conformar o crente, aqueles que creem, que se arrependeram com a vontade de Deus, com a vontade de Yahweh. E embora eu não tenha lido esta escritura, que está no livro de Mateus 5, de 17 a 20, mas você vê muito claramente que o próprio Jesus disse: eu não vim para abolir a lei, não, mas eu vim para cumpri-la. Eu vim para que ela pudesse ser cumprida em vocês. Então, certamente, o que veio muito claramente quando o Senhor falou com a igreja globalmente ontem, é que o Senhor nunca jamais intencionou é que o dom da justiça, a justiça de Deus, esta justiça imputada, esta justiça que é atribuída ao crente por Deus, pela graça, nunca foi a intenção de ser uma recompensa pelo pecado perpétuo na igreja ou para os pecadores perpétuos. Entretanto, ela deveria ser um dom, uma recompensa para aqueles que buscam arrependimento e o abandono do pecado. Então não há nenhuma desculpa para esta ênfase na justificação, enquanto que o pecado perpétuo continua na igreja. É isto que o Senhor decidiu corrigir ontem na conferência. Eu sei que foi muito sublime aqui para a igreja normal, para o cristão normal, mas é importante que este discurso, esta conversa entre na fibra do coração dos crentes, para que eles não mintam para você. E o Senhor deixou muito claro ontem, o Senhor falou muito claramente ontem, que quando Ele enviou o Espírito Santo veio para trabalhar na vida dos crentes cristãos, para atingir esta justiça de Deus, para sustentá-la, para manter o padrão da salvação. Justiça. Caso contrário, qual seria a diferença entre o cristianismo e as religiões do mundo, onde não há justiça, não há santidade? E o Senhor ressaltou, Mateus capítulo 3, e ele diz que o objetivo da graça, o desígnio, é trazer a atenção do crente cristão. Olha isto agora. O Senhor trouxe isso muito claramente ontem. Que a graça de Deus foi designada, por desígnio em outras palavras, para trazer a atenção da igreja, para mostrar para a igreja por desígnio a letalidade do pecado. Ele usa a palavra exata que eu estou usando hoje. Quão letal é o pecado? Quão perigoso é o pecado? Que o pecado é tão horrível até o ponto em que o Filho do próprio Deus vivo teve que vir e pagar o preço e morrer.
e ser morto muito brutalmente para pagar pelo teu pecado. Então a graça de Deus nunca foi intencionada para tornar a igreja insensível ao pecado, mas para tornar a igreja sensível ao pecado. A pecaminosidade do pecado, os perigos do pecado, consequências do pecado, os efeitos do pecado. Foi isto que o Senhor disse ontem na conferência. Então, para os abençoados bispos que estavam aqui ontem, os preciosos bispos que estavam aqui ontem no Conselho Nacional dos Bispos e esta reunião que aconteceu, esta foi a instrução que o Senhor deu para eles. Por quê? Porque em um ponto da conferência eu via como se eles estivessem embotados. Porque eu precisava trazer esta conversa sublime, diz o Senhor, para poder purgar o pecado da igreja, para dizer basta ao pecado perpétuo. Porque o Senhor diz, a graça é boa, a graça traz salvação, mas a graça está fundamentada na restauração da justiça de Deus que foi perdida no Jardim do Éden. Então não tem como você divorciar a graça da justiça de Deus. E o Senhor, Ele essencialmente enfatizou que a graça de Deus, a salvação da graça, foi intencionada para sensibilizar o crente cristão dos perigos do pecado, da letalidade do pecado, que se o pecado pôde fazer com que o Filho do próprio Deus do céu, o próprio Deus, Deus Filho, para vir e morrer, então o pecado é muito mortal. E o Senhor também levantou um alerta espantoso, que a graça de Yahweh não pode ser abusada. E ele mencionou Hebreus capítulo 6, de 4 a 6, Hebreus capítulo 10, 26 a 31 e 2 Pedro capítulo 2, de 19 a 22. Ele levantou o alerta sobre o abuso da graça que ele decidiu destruir, que ele decidiu abordar ontem. E ele disse que a graça, portanto, nunca foi intencionada para ajudar os cristãos a tolerar o pecado. Se você ouviu cuidadosamente, foi isso que o Senhor disse ontem. Que a graça de Cristo Jesus, portanto, nunca, jamais foi intencionada para ajudar os cristãos a tolerar o pecado, ser insensíveis ao pecado, viciados em pecado, tornarem-se pecadores perpétuos, pecadores crônicos, nunca, jamais. Em outras palavras, no fim você o ouviu dizer que, portanto, Deus agora está clamando para a igreja deste tempo presente para se arrepender e andar em justiça. Porque em Apocalipse 19, versículo 8, a igreja que sobe os degraus e vai para a Nova Jerusalém e entra no céu, na verdade é uma igreja justa. Aquela veste para entrar é a justiça. Eu vou voltar para vocês, povo abençoado, com a discussão daquilo que aconteceu aqui no escritório central. Eu acho que é importante para o Senhor, para que o Senhor agora possa resumir isto para vocês, para que vocês possam entender que Ele está determinado a trazer um entendimento muito importante sobre santificação comparado com a justificação. Em outras palavras, justiça comparado com a justificação. Então eu voltarei a vocês. Mas é muito poderoso ver o tipo de conversa que o Senhor teve com a igreja ontem. Eu voltarei para vocês, povo abençoado, e vocês vão entender muito melhor por que o Senhor trouxe o trono de Deus como centro daquela conversa. A gravidade de Deus, a gravidade de aparecer diante do trono, a gravidade de ir para o céu e, portanto, a necessidade de se preparar bem. Que o Senhor os abençoe. Toda a Shalom.